Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 633. Condensação sob o olhar atônito do astral ancestral. A palma da mão de Fan Xingjian continuou a se mover para frente e pressionar a cabeça do astral ancestral e, de repente, aplicou pressão. Então, sob o aprimoramento da formação da espada de erradicação celestial, os poderes das partículas de éter e partículas físicas dentro de 100.000 metros se reuniram em ondas de espada Qis, condensando fora e dentro do corpo de Fan Xingjian. Com os reforços da miríade de espada Qis, Fan Xingjian pressionou a cabeça do astral ancestral e o enviou colidindo na montanha com um estrondo alto. O poder violento distorceu o espaço, transformando mais de 100 metros de espaço em uma visão embaçada. Ondas de poder continuaram a girar e ricochetear devido às distorções espaciais e, finalmente, entraram em vigor no astral ancestral. Apenas uma pequena porção dos poderes vazou, mas eles esmagaram a montanha sob os pés do astral ancestral. As montanhas em uma faixa de várias centenas de metros foram quebradas em incontáveis pedaços de rocha triturada que subiram ao céu, rolando no mar de nuvens. O Lone Stark Night, a Stardust Fire e o Starbreast Hunter ficaram estupefatos enquanto olhavam para esta cena. Eles assistiram o astral ancestral sendo jogado no chão pela palma da mão de Fan Xingjian sem conseguir resistir. O espaço distorcido parecia ter se tornado como vidro fosco, e tudo só se acalmou quando mais de 10 segundos se passaram depois que Fan Xingjian parou. Agora mesmo, os olhos do astral ancestral estavam revirados, e ele havia caído no meio da rocha quebrada, tendo perdido sua confiança. Seu cérebro foi completamente esmagado por Fan Xingjian, e sua vontade marcial foi dilacerada pela espada infinita Qis e depois cortada em fragmentos pela espada conquistadora, que poderia cortar raios de luz e vontade marcial. Atualmente, sua vontade marcial estava lentamente se reunindo novamente. Com um único pensamento de Fan Xingjian, um manual sobre o corpo do astral ancestral flutuou pelo espaço, aparecendo bem diante dele. Esse manual era de uma cor azul. Inesperadamente, era uma pedra que parecia pura como cristal. No entanto, havia palavras densamente compactadas inscritas dentro dele. Era o grande segredo do Palácio das 10 Estrelas, o livro do Reino Astral Universal. O Lone Stark Night estendeu a mão, como se quisesse parar Fan Xingjian. No entanto, a troca anterior ainda estava profundamente gravada em sua mente. Então, ele só pôde abaixar a mão e suspirar enquanto dizia: Sr. Fan Xingjian, mestre. Fan Xingjian segurou o livro do Reino Astral Universal em sua mão e examinou as palavras com sua vontade marcial repetidamente. Ouvindo o que o Lone Stark Night disse, ele respondeu calmamente: Eu quebrei sua mente e vontade marcial, e ele está tentando remontá-los agora. Se ele tiver sorte, pode ser capaz de se recuperar. Se não tiver, então ele vai provavelmente ainda acabará no mesmo estado. Ao ouvir isso, os olhos do Lone Stark Night e seus dois irmãos marciais se iluminaram. Verdade seja dita, a exibição anterior de Fan Xingjian havia extinguido completamente seu desejo de continuar lutando. O poder que ele exibia anteriormente era muito indomável. Havia até mesmo esse pensamento surgindo em seus corações. Mesmo o mestre foi incapaz de resistir a este ataque de Fan Xingjian. Será que Fan Xingjian é realmente incomparável no mundo? A fada da poeira estelar olhou para Fan Xingjian, sentindo de repente que ele era uma visão muito agradável aos olhos dela. Lan Yue também estava olhando para Fan Xingjian. Sua mente ainda estava sobrecarregada com o movimento que Fan Xingjian acabara de exibir antes. A primeira vez que Fan Xingjian recuou mostrou que, embora o poder de sua vontade marcial seja muito forte, ainda é incomparável ao astral ancestral. No entanto, quando essas 4 espadas apareceram, sua espada que aumentou em muitas dobras. Além disso, pensar que sua técnica de espada e Qis de espada podem cortar a vontade marcial diretamente. Esta técnica de espada é realmente muito aterrorizante. Lan Yue continuou a avaliar as habilidades de Fan Xingjian. Aumentar a força da espada Qis em várias centenas ou milhares de dobras,
junto com uma técnica de espada que pode cortar a vontade marcial. Esses são os trunfos de Fan Xingjian. Neste momento, Lan Yui tomou uma decisão importante em seu coração. Eu definitivamente não devo fazer dessa pessoa um inimigo. Talvez eu tenha que desistir de buscar vingança no final. Enquanto isso, Fan Xingjian estava extremamente absorto no livro do Reino Astral Universal. Os métodos de cultivo relativos à radiação astral e às forças astrais eram realmente muito insondáveis. A profundidade da pesquisa ultrapassou em muito o que a ciência e a tecnologia na Terra conseguiram. Isso até fez Fan Xingjian ficar tão profundamente absorto que não conseguiu se afastar. Ele decidiu apenas sentar entre as ruínas, e fluxos de ondas gravitacionais transbordaram de seu corpo. Fan Xingjian começou a cultivar de acordo com o livro do Reino Astral Universal ali mesmo. Olhando para esta cena, as pessoas presentes trocaram olhares. Lan Yui balançou a cabeça impotente. De volta ao santuário da lua cheia, ela já havia experimentado o zelo de Fan Xingjian no cultivo. Ele quase podia cultivar em qualquer lugar e a qualquer hora, sem se importar com o local ou a hora. Lan Yui acenou com a mão e disse: "Vocês deveriam trazer o ancestral astral sênior para descansar. Ficarei aqui para vigiar Fan Xingjian." O Lonestar Knit e os outros dois assentiram. Então eles cuidadosamente ajudaram o astral ancestral a se afastar. Seus olhos estavam cheios de esperança. Se seu mestre pudesse se recuperar, ainda haveria esperança para o Palácio das 10.000 Estrelas. Os três saíram com o astral ancestral, deixando para trás apenas Fan Xingjian, que estava focado em seu cultivo, e Lan Yui, que estava ao lado dele. O Lonestar Knit também deu a ordem para proibir qualquer um de se aproximar. Fan Xingjian havia afundado completamente na profundidade do livro do Reino Astral Universal. A primeira coisa que ele estudou, ou melhor, a principal coisa que ele queria estudar, eram os meios do Palácio das 10.000 Estrelas de cultivar a vontade marcial e os meios de forjar um físico conjurado, o astral espiritual psique. Todos os seres vivos eram afetados por poderes astrais, e o maior poder astral que os afetava era naturalmente o poder da estrela sob seus pés. Essa força também era conhecida por muitos outros nomes, incluindo forças gravitacionais. O físico espiritual astral era o processo de mudar o equilíbrio da gravidade no corpo de alguém, fazendo uso da gravidade da Terra para forjar com força um físico conjurado após combinar com a vontade marcial de alguém. Uma vez que a pessoa tivesse sucesso, ela seria capaz de ser como o astral ancestral anterior. Eles seriam capazes de usar a vontade marcial diretamente para reunir e fazer uso da gravidade, exibindo proezas infinitas e surpreendentes. Com apenas o levantar de uma mão ou pé, haveria poderes infinitos e, à medida que a vontade marcial aumentasse, também aumentaria sua capacidade de controlar a força gravitacional. Uma vez que Fan Xingjian fundiu este método em suas artes de espada, a proeza de suas intenções de espada mortal e a proeza prejudicial de sua formação de espada de erradicação celestial aumentariam novamente. Depois de um dia e uma noite, Fan Xingjian soltou um longo suspiro. Inúmeras rochas e areia nos arredores pareciam ter perdido sua atração gravitacional e estavam flutuando. Gravidade está em todo lugar. E é um dos poderes mais fortes para usar contra o espaço e o tempo. Embora a descrição do livro do Reino Astral Universal das forças gravitacionais fosse extremamente profunda, era perfeita para Fan Xingjian. O conhecimento que levaria o astral ancestral várias décadas ou até que ele tivesse mais de 100 anos para entender era algo que Fan Xingjian foi capaz de compreender imediatamente. Ele até pensou nas coisas que havia aprendido no passado para verificar o que estava escrito no livro do Reino Astral Universal. A espada de obscuridade astral do chefe supremo é um meio de usar a gravidade. Foi por isso que ele foi capaz de se mover através de lacunas espaciais e conseguir esse tipo de efeito. E é o mesmo para o meu vazio infiltrante. Sua essência também é a gravidade. Incontáveis luzes de espada brilharam nos olhos de Fan Xingjian e seu corpo se deteriorou repentinamente. Então uma intenção de espada negra cresceu,
explodindo de seu corpo e se transformando em uma espada longa negra que subiu para o céu. A espada longa negra continua a condensar e distorcer, assumindo uma forma física. Sua forma também se tornou cada vez mais clara. Era uma espada longa preta que tinha um total de 4 lados, com cada lado inscrito com as palavras Infiltrating Void, Light Pursuit, All Conquering Instant, respectivamente. No momento em que a espada longa assumiu sua forma, ondas de aura assassina surgiram. Um som estrondoso soou no ar e parecia que o mundo inteiro ficaria chocado com essa aura assassina. Então, no momento seguinte, a espada longa parou ligeiramente e disparou em direção ao céu. Ao ver essa cena, Lan Yue foi pego de surpresa. Isso? Ele está tentando condensar sua vontade marcial? Não, ele está tentando condensar sua vontade marcial enquanto se esforça para desafiar os seus de 9 camadas e alcançar o segundo nível do nível divino. Isso é muito louco. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 634. Avançando para o segundo nível ele conseguiu condensar sua vontade marcial. Fan Xingjian combinou seu cultivo de artes marciais com o livro do Caminho do Mar Montanhoso, os manuais pertencentes ao Imperador Celestial do Abismo Místico e o Santuário da Lua Cheia, bem como as profundas teorias do livro do Reino Astral Universal e de muitas outras seitas. Com tudo isso, ele finalmente criou seu próprio físico de espada de conexão celestial. Agora, ele estava completamente separado de seu corpo físico enquanto disparava em direção ao céu. Levou apenas um momento para se sentir desinibido, como se pudesse fazer o que quisesse. Os humanos sempre foram limitados por seus próprios corpos, e há muitos limites para o corpo humano. No entanto, não havia limites para o coração de alguém. Agora, Fan Xingjian estava se movendo no céu puramente no estado de sua vontade marcial. Ele era como uma onda eletromagnética, uma onda de luz ou um raio infravermelho, capaz de cortar o ar e perfurar as nuvens a cerca de 300.000 km por segundo. Então, é assim que se sente ao viajar pelo mundo como se deseja no estado de vontade marcial. Fan Xingjian suspirou. Não é de admirar que o manual afirme que algumas pessoas na história desistiram de seu corpo físico em seu processo de cultivo, existindo puramente na forma de sua vontade marcial. Essa sensação de poder fazer o que eu quero é realmente fantástica demais. No entanto, Fan Xingjian também sabia que, embora a tentação de existir puramente como uma vontade marcial fosse muito grande, também havia efeitos colaterais inevitáveis. Era exatamente como Fan Xingjian estava sentindo agora. Mesmo que ele condensasse sua vontade marcial no físico da espada de conexão celestial, ele ainda estaria constantemente perdendo seus poderes o tempo todo, sempre precisando reabastecer com energia das partículas de éter no ar. O constante esgotamento e reabastecimento faria com que a vontade marcial de alguém se tornasse gradualmente poluída pelas impurezas nas partículas de éter. Claro, quanto mais forte fosse a vontade marcial, mais lenta seria a velocidade de se poluir. No entanto, após o acúmulo de meses e anos, isso ainda faria com que a vontade marcial do cultivador se tornasse impura e seu cultivo regredisse. Ao contrário, se a vontade marcial fosse normalmente armazenada e protegida pelo corpo físico, ela receberia nutrição da energia vital e do sangue do corpo. Como tal, a força física do corpo poderia ser constantemente transformada em vontade marcial, e o poder de alguém seria muito mais puro. Além disso, no segundo nível do nível divino, após o cultivador condensar sua vontade marcial para criar um físico conjurado, eles precisariam remontar o corpo físico. Isso faria com que a vontade e o corpo se fundissem em um só, e o cultivador seria capaz de transitar entre os dois estados. É somente depois disso que o cultivador seria capaz de lutar pelo terceiro nível do nível divino. Portanto, o corpo físico ainda era muito importante. Abandonar o corpo físico para um momento de vantagem. A perda seria todo o futuro. Mesmo que a pessoa roubasse o corpo de alguém, ela teria que treinar o corpo dessa pessoa até o nível divino antes que o corpo fosse uma boa combinação para sua vontade marcial.
Só assim eles poderiam continuar seu cultivo. Conjuntos de pensamentos brilharam na mente de Fan Xingjian na velocidade do relâmpago. Então, naquele instante, ele perfurou a camada da atmosfera e chegou ao espaço sideral. Ele abaixou a cabeça e pôde ver que o chão sob seus pés havia se transformado em uma esfera. Uma enorme estrela apareceu sob seus pés. O mundo milagroso também era um planeta. Fan Xingjian então olhou para o céu e viu que em meio à escuridão sem fim, camadas e camadas de partículas de éter invisíveis englobavam todo o planeta. Eles eram invisíveis e não tinham forma, portanto era muito difícil para as pessoas comuns detectá-los. As partículas de éter também não afetariam o brilho do Sol. No entanto, eles continham uma quantidade tremenda de energia. Aos olhos dos cultivadores, especialmente os especialistas do nível divino, eles eram como incontáveis mundos, envolvendo muitas camadas ao redor do planeta. O físico de espada de conexão celestial, no qual Fan Xingjian havia se transformado, quebrou com um estrondo e se transformou em várias centenas de milhares de físicos de espada de conexão celestial de pequena escala. Cada um deles parecia material. Eles tinham 4 lados e pareciam exatamente iguais ao físico de espada de conexão celestial em larga escala de antes. Quando essas pequenas espadas foram colocadas juntas, elas eram como incontáveis blocos de construção, mais uma vez montados para formar a aparência de Fan Xingjian. Cerrando os punhos, Fan Xingjian sentiu que o corpo em que sua vontade marcial havia se transformado era extremamente ágil, rápido e cheio de poder infinito. Apenas cerrando os punhos casualmente, a gravidade violenta fervia dentro de seu corpo. Além disso, com as habilidades de proeza de espada e força de espada do Segneuro da Espada Eterna, as atuais proezas destrutivas e força de Fan Xingjian ultrapassaram em muitos limites dos especialistas comuns de nível divino de primeiro nível. Ele levantou a cabeça para olhar para o céu. As partículas de éter densamente compactadas pareciam ter se transformado em algo material, abrangendo todo o espaço exterior. Havia um total de 9 camadas de tais camadas de partículas de éter, e elas eram conhecidas como céus de 9 camadas. Romper cada nível permitiria aumentar em um nível. Além disso, havia rumores de que depois de romper o nível final, alguém seria capaz de superar o nível divino e superar todo o mundo dos milagres. Fan Xingjian sentiu o poder fervilhante em seu corpo e exibiu um sorriso no rosto. Então ele saiu correndo e avançou para o primeiro nível dos céus de 9 camadas. Ele disparou ferozmente. Eu aparecia para o mundo exterior como se não houvesse nada. No entanto, com os sentidos de Fan Xingjian, uma quantidade esmagadora de informações jorrou em sua consciência. Todos os tipos de informações sobre a visão, audição, tato e olfato formavam um mundo que apenas um especialista em nível divino era capaz de ver. Aos olhos de Fan Xingjian, o espaço vazio sob seus pés já havia se transformado em uma miríade de nuvens douradas. Em meio ao mar de nuvens no ar, havia inúmeros objetos materiais e extensões infinitas de pessoas que estavam densamente amontoadas. Com a metamorfose do mundo, um suprimento infinito de partículas de éter apareceu no planeta e depois se espalhou pelo espaço sideral antes de se condensar. Eles trouxeram incontáveis energias e memórias com eles, e finalmente se transformaram em um exército de incontáveis almas dos mortos na primeira camada dos céus de 9 camadas. A primeira camada dos céus de 9 camadas foi formada por todos os especialistas de nível divino de primeiro nível que já haviam aparecido na história. Não havia apenas um, mas um número incontável deles. Erguendo a cabeça e olhando agora, Fan Xingjian podia ver pelo menos várias centenas de senhores celestiais da aniquilação mundial que pareciam exatamente iguais. Todos eles foram formados a partir da mesma memória, e era como se fossem réplicas do Senhor Celestial da aniquilação do mundo. Quase no mesmo momento em que Fan Xingjian apareceu, todas essas almas dos mortos, que haviam despertado das memórias e da energia, soltaram rugidos ensurdecedores de uma só vez e o atacaram. Mate. Mate-o. Mate-o. Substitua-o.
Os olhos dessas almas dos mortos pareciam muito sem vida, como se não tivessem nenhuma inteligência e só soubessem atacar qualquer um que tentasse desafiar os seus de 9 camadas. Vontades marciais violentas atacaram Fan Xingjian como um tsunami. No entanto, ele apenas sorriu friamente e deu um soco sem se segurar. O físico de espada de conexão celestial mais uma vez exibiu sua proeza de batalha aterrorizante. Quando Fan Xingjian deu um soco, inúmeras forças de espada fervilharam dentro do físico de espada de conexão celestial, empilhando-se juntas. Eles até absorveram a gravidade onipresente, que também foi misturada e desencadeada de uma só vez. O soco sem reservas foi tremendo, e a vontade marcial jorrando como um tsunami foi quebrada por Fan Xingjian. Pelo menos várias dezenas de almas dos mortos, que estavam no primeiro nível do nível divino, explodiram com o soco de Fan Xingjian. No entanto, as outras almas dos mortos não pareciam ter nenhuma emoção apavorada. Eles continuaram a atacar incessantemente de longe, assim como ondas de zumbis, pressionando em direção a Fan Xingjian enquanto misturado com vontades marciais sem fim. Observando a multidão avançar em sua direção, Fan Xingjian soltou uma risada fria e atacou com o poderoso físico de espada de conexão celestial. Ele atacou as inúmeras pessoas sozinho. No final, Fan Xingjian quebrou como um meteoro. Todas as almas dos mortos explodiam por onde ele passava. O Senhor Celestial da Aniquilação Mundial rugiu furiosamente e se lançou contra ele, mas Fan Xingjian perfurou o espaço, fazendo com que o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial explodisse. Muitas outras almas dos mortos se aproximaram, e ondas de vontade marcial o incomodaram e atingiram o corpo de Fan Xingjian. No entanto, eles não foram capazes de obstruí-lo nem por um momento. As vontades marciais estavam sendo dilaceradas e os corpos continuavam explodindo. Fan Xingjian parecia ter carregado em fileiras e fileiras de uma formação de batalha, correndo para lá e para cá. Seus punhos perfuravam o espaço continuamente, fazendo com que as almas dos mortos explodissem uma após a outra. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 635, sucesso. Além disso, como Fan Xingjian matava as almas dos mortos com cada golpe, ele podia sentir suas vontades marciais se transformarem em pura energia e jorrar em seu corpo. Sua vontade marcial foi aumentando pouco a pouco. 805, 812, 819, 834. Com a maneira como Fan Xingjian atacou dessa maneira, Fan Xingjian destruiu inúmeras almas dos mortos, e até mesmo o físico de espada de conexão celestial parecia dar a sensação de fadiga. De repente, tudo diante dele ficou vazio. Ele abriu caminho à força através do exército de almas dos mortos na primeira camada. Sua vontade marcial atingiu 906 pontos após a luta. O primeiro nível dos céus de 9 camadas exigia que alguém matasse todos os tipos de especialistas de nível divino de nível 1. A cada vitória, a vontade marcial ganhava um suplemento e se tornava mais forte. Uma vez que eles se tornassem tão fortes que atingissem o limite e fossem incapazes de se tornar ainda mais fortes, sua vontade gradualmente começaria a se transformar em carne e osso, e eles seriam considerados como tendo limpado o primeiro nível dos céus de 9 camadas. Pensando nisso, Fan Xingjian soltou um rugido alto e mais uma vez atacou o exército de almas dos mortos. No momento, a combinação de Fan Xingjian e o físico de espada de conexão celestial era muito poderosa. Mesmo apenas um soco ou um chute seria acompanhado pela imagem de aniquilar todas as criaturas vivas e um poder que poderia derrubar rios e oceanos. Nem mesmo uma dentre a miríade de almas dos mortos poderia receber um golpe dele. Quando um especialista comum de nível divino de primeiro nível desejava romper o nível e era confrontado com tantas almas dos mortos, eles teriam que lidar com eles com muito cuidado. Lutando enquanto avançavam, eles lentamente construíam e fortaleciam sua vontade marcial enquanto limpavam este estágio. Qual deles seria tão desinibido quanto Fan Xingjian, abrindo caminho no meio da multidão? Depois de fazer algumas rodadas de assassinatos, o número de almas dos mortos ficou cada vez menor,
E a vontade marcial de Fan Xingjian também aumentou para 1089 pontos. Então ele agarrou mais uma vez e rasgou um berrante Senhor Celestial da aniquilação do mundo em pedaços. No entanto, foi nesse momento que o olhar de Fan Xingjian parou e ele olhou para um canto do exército de almas dos mortos em leve torpor. Quem apareceu lá era uma velha senhora de cabelos brancos cujo corpo parecia fraco, mas estava ereto, e seu cabelo estava penteado para trás com muito cuidado. Era Li Xuangue. A boca de Fan Xingjian se abriu um pouco e ele estava um pouco atordoado. O primeiro nível dos céus de 9 camadas deve ser de todos os especialistas de nível divino de primeiro nível que existiram anteriormente na história. Para Li Xuangue estar aqui, é porque ela veio para o Miracle World antes. Embora fosse isso que Fan Xingjian estava pensando, ele teve a sensação de que a resposta não era tão simples. No entanto, as outras almas dos mortos não se importavam com o que ele pensava. Enquanto ele estava um pouco atordoado, várias dezenas de almas dos mortos já haviam corrido até ele, atacando descontroladamente, rasgando, mordendo e colidindo com o físico de espada de conexão celestial de Fan Xingjian. Daí fora. Com um berro alto, o poder do físico de espada de conexão celestial foi liberado de forma explosiva. As ondas gravitacionais ferozes de jorrando pareciam as ondas de um mar, quebrando. O espaço dentro de um raio de mais de 100 metros ficou distorcido e os raios de luz também desapareceram repentinamente. A área ficou completamente escura como breu. Depois de matar este lote de almas dos mortos, Fan Xingjian mais uma vez olhou para Li Xuangue. Você não era páreo para mim quando estava vivo, muito menos agora que está morto. Com isso, ele cerrou os punhos com força, já decidido a matá-la. No entanto, a cena que ele havia imaginado, onde Li Xuangue atacaria com uma expressão distorcida e furiosa, não aconteceu. Sob o olhar atônito de Fan Xingjian, ele viu que Li Xuangue parecia muito calmo. Ele não conseguia ver nenhum indício da fúria e ódio que todas as outras almas dos mortos tinham. Por outro lado, ela olhou para Fan Xingjian e acenou com a cabeça. Você se saiu bem. Muito melhor do que eu. Um leve suspiro soou no coração de Fan Xingjian e ele estremeceu um pouco. Então aquele Li Xuangue se virou para sair, desaparecendo do mundo em um piscar de olhos. Havia espanto e dúvida nos olhos de Fan Xingjian. Ele não moveu seu corpo, mas golpeou com o punho para a direita, transformando uma grande área de almas dos mortos em escória. Sua vontade marcial atingiu 1112 pontos. Neste momento, todo o físico de espada de conexão celestial parecia extremamente cheio, como se cada indício de seu poder tivesse subido ao limite. Ao chegar a esse limite, a vontade marcial foi aos poucos mudando, transformando-se em uma existência de carne e osso. Então Fan Xingjian continuou a atacar e matar o exército de almas dos mortos. À medida que mais e mais almas dos mortos foram destruídas por ele, elas se transformaram em ondas jorrando de pura energia. A vontade marcial de Fan Xingjian ficou cada vez mais forte e completa, gradualmente produzindo uma mudança para carne e osso. Sua vontade marcial já havia começado a se encaminhar para a transição em carne e osso. Quando ele desferiu seu soco final, todas as almas dos mortos no primeiro nível dos céus de 9 camadas foram completamente exterminadas. Fan Xingjian agora parecia ser completamente material, e todo o seu corpo havia transitado da vontade marcial para a carne e o sangue. No entanto, esta era apenas uma camada de carne e pele. Havia apenas sua vontade marcial aqui, sem nenhuma força física. A transição de força entre sua vontade marcial e corpo físico ainda era imperfeita. No entanto, isso foi pelo menos ainda um começo. O primeiro nível dos céus de 9 camadas foi limpo. Eu alcancei o segundo nível do nível divino e subi para o nível 31. Assim, agora também possuo a habilidade de fazer a transição entre a vontade e a carne e o sangue. Fan Xingjian olhou para sua janela de estatísticas. Ficou, nome, Fan Xingjian idade, 19 ocupação, Senhor da Espada Eterna nível 31 força, 526 agilidade, 524 reação, 429 resistência,
410 flexibilidade, 409 vontade marcial, 1150 habilidades/técnicas, proeza de espada, força de espada, nível 50 formação de espada de erradicação celestial, nível 50 de erradicação celestial 4 espadas. Traço antes dele, o primeiro nível dos céus de 9 camadas já havia desaparecido, parecendo que nunca mais apareceria. Ele havia se transformado no espaço sideral escuro como breu novamente. Erguendo a cabeça, ele viu uma camada fervilhante de partículas de éter acima de sua cabeça. Esse foi o segundo dos céus de 9 camadas, e ainda englobava todo o mundo dos milagres. Depois de limpar cada nível dos céus de 9 camadas, os especialistas em nível divino não conseguiriam mais ver o nível que haviam superado. Era como se fosse algum tipo de autoridade do mundo. Enquanto isso, as palavras anteriores de Li Xuangu ainda permaneciam na mente de Fan Xingjian. Eu fiz melhor do que você. Bem quando Fan Xingjian estava cultivando e condensando sua vontade marcial, avançando para o segundo nível do nível divino. Na cordilheira onde se localizava a montanha Xinguang, um jovem caminhava em direção ao Palácio das 10 Estrelas, um passo de cada vez. O jovem tinha cabelos pretos como breu e parecia muito tranquilo e contente. Ele usava roupas feitas de pano grosseiro, parecendo um fazendeiro do campo. O jovem também tinha uma disposição pura e sincera que daria aos outros uma boa impressão dele à primeira vista. Ao chegar ao pé da montanha Xinguang, o jovem riu ao olhar para a grande montanha diante dele. Ele olhou para as pessoas que estavam na fila e perguntou: "Esta é a montanha Xinguang?" Agora, em comparação com alguns dias atrás, havia ainda mais pessoas na fila esperando para serem convocadas. Além de Maria e seu pai, também chegaram os líderes de várias influências e seitas. A razão pela qual eles vieram correndo para a região de Xingu foi para que pudessem se encontrar com Fan Xingjian. Fan Xingjian havia abalado toda a região de Xingu e sua reputação agora era conhecida por todos. Depois que ele dominou o Palácio das 10 Estrelas, havia rumores de que ele conheceu e falou com o astral ancestral. As facções da região de Xingu estavam naturalmente extremamente preocupadas com as especificidades da situação. O pai de Maria até queria que Maria se tornasse aluna de Fan Xingjian, então ele queria ver se Fan Xingjian ainda estava disposto a aceitá-la. Ouvindo as palavras do jovem, um homem de meia idade disse impacientemente: "Você também está aqui para pedir para conhecer Lord Fan Xingjian, certo?" Fila na parte de trás. Não corte a fila. Pedido para conhecer Fan Xingjian. O jovem sorriu, achando isso um pouco engraçado. Ele virou a cabeça e olhou para Cristal, que ainda estava ajoelhada ali. Depois que Cristal foi pressionada de joelhos pela intenção da espada mortal de Fan Xingjian, ela manteve essa posição nos últimos dias. O Lone Starknight e os outros não ousaram e nem foram capazes de ajudá-la a se levantar. Por alguns dias, eles só puderam observar enquanto ela se ajoelhava diante da entrada, vista por inúmeras pessoas. O jovem olhou para Cristal, que parecia extremamente abatida com olhos aparentemente sem vida. Ele sorriu e perguntou: "O que há de errado com ela?" "Ela ofendeu Lord Fan Xingjian", disse o homem de meia idade. "Garoto, o que você está fazendo aqui?" O jovem esfregou o nariz, sentindo-se um pouco envergonhado. Então ele disse de forma inspiradora: "Estou aqui para matar o astral ancestral." Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 636. Tiandal estou aqui para matar o astral ancestral. Ao ouvir o que o jovem disse, o semblante do homem de meia idade mudou e ele recuou alguns passos, olhando para o jovem como se estivesse olhando para um lunático. Nesse momento, uma encantadora jovem casada de cerca de 30 anos se aproximou. A senhora estava envolta em um casaco de pele de Marte e um par de calças de couro. O par de calças de couro envolvia suas pernas esguias com força, destacando sua bela figura. "Peço desculpas. Meu irmão mais novo ainda é jovem e gosta de falar besteira." A jovem casada sorriu para o homem de meia idade. O homem assentiu e se afastou rapidamente, claramente não querendo mais se incomodar com esse jovem arrogante.
Com a aparência da jovem casada, o jovem sorriu calorosamente. Irmã Titã, eu não estava falando besteira. A jovem casada de pernas longas que atendia pelo nome de Titã balançou a cabeça impotente e disse: Tiandão, realmente não é nada para você querer matar o astral ancestral, vingando-se da rixa de 15 anos atrás. No entanto, Fan Xingjian está agora na montanha Xinguang, então você deve fazer isso da próxima vez. O jovem e a jovem casada eram os dois especialistas restantes do nível divino da Terra, Tiandao e Titã. Ao ouvir o que Titã disse, o sorriso de Tiandao pareceu ainda mais gentil e tímido. Ele esfregou a cabeça e disse: só vou matar o astral ancestral. Não farei nada com Fan Xingjian. Titã franziu suas belas sobrancelhas enquanto cruzava suas belas pernas e continuou: Fan Xingjian matou o imortal Xia e provavelmente está no mesmo nível do astral ancestral. É muito perigoso para você subir a montanha sozinho e enfrentar os dois por você mesma. Pelas palavras de Titã, ficou claro que a notícia de Fan Xingjian ter causado grande estrago no santuário da lua cheia aleijado primeiro príncipe ainda não havia chegado aos seus ouvidos. Afinal, os dois não estavam baseados no Miracle World e também haviam acabado de chegar ao Império, então eles não tinham uma poderosa rede de informações aqui. Perigoso? Tiandao sorriu e esfregou o nariz enquanto dizia: mas eu ainda gostaria de tentar. Há 15 anos, o astral ancestral quase me aleijou. Não há como eu deixar isso de lado. Titã suspirou, querendo continuar persuadindo-o. No entanto, Tiandao disse: Irmã Titã, enquanto eu cultivava na Torre do Tempo há um mês, desafiei Eunort. Ouvindo o que Tiandao disse, o semblante de Titã mudou. Eunort? Ele é o discípulo direto mais dedicado do Rei Mago de Ouro. Dizem que ele muito alcançou o nível divino e pode realizar magia negra de nível 10 ou superior. Por que você pensou em desafiando-o? No entanto, ao olhar para a expressão atual de Tiandão, um pensamento imediatamente atingiu Titã e ela perguntou: você conseguiu? Isso mesmo, disse Tiandão, ainda parecendo um tímido aluno do ensino médio enquanto coçava a nuca. Aproveitei a oportunidade para matar o Newort enquanto o Rei Mago Dourado e os outros especialistas se preparavam para o ritual de convocação do Deus do Mal. Também roubei seu cristal do tempo. Desta vez, os olhos de Titã refletiram o verdadeiro espanto. Você realmente matou o Newort? Então você... Fugi, disse Tiandao com um sorriso. Como você sabe, os magos de Rubi Dourado são excelentes em controlar o tempo. E não há muitos deles para começar. Depois que eu peguei o cristal do tempo. A menos que o Rei Mago Dourado venha aqui pessoalmente, realmente não há muitos daqueles que são capazes de me capturar. O astral ancestral não é nada. Quanto a Fan Xingjian, ele é incrível por ter matado o Xia que estava no segundo nível do nível divino. No entanto, entre aqueles nos primeiros 6 níveis do nível divino, a menos que seja algum trabalho único ou magia negra, não há ninguém outra pessoa que pode controlar o tempo. Como tal, ele não é nada para mim. Ao ouvir o que Tiandao disse, Titã exalou baixinho, como se quisesse engolir todo o seu espanto. Ela disse lentamente: com isso, você realmente se desentendeu completamente com o Rei Mago de Ouro. Isso não é nada. Um rubor brilhou no rosto de Tiandao, como se ele fosse uma criança elogiada. Irmã Titã, no final, a razão pela qual cultivamos as artes marciais é para nós mesmos. Com o cristal do tempo, eu já ganhei a habilidade de dominar o mundo. No momento, a única coisa que me falta é um corpo físico de primeira. Os corpos de nossos guerreiros de estampas mágicas ainda estão um pouco piores em comparação com os cavaleiros aqui. Você realmente acha que a razão pela qual estou com toda pressa em procurar o astral ancestral é para que eu possa me vingar da rixa daquela época? Não sou tão mesquinho. A razão pela qual vinha para o corpo do astral ancestral. Ele é um cavaleiro de nível divino sênior e também dominou o astral espiritual psique do Palácio das 10 Estrelas. Depois de executar a técnica de ressurgimento do tempo e arrebatar seu corpo para compensar as falhas no meu, poderei lutar pelo segundo nível do nível divino.
Posso até ser capaz de lutar pelo terceiro nível do nível divino com a ajuda do poder do cristal do tempo. Até então, mesmo que o Rei Mago Dourado viesse aqui pessoalmente, ele pode não ser capaz de me capturar e me trazer de volta. Titã deu uma longa olhada em Tiandão. Não havia um indício de maldade ou egoísmo naquele olhar puro dele. Era como se o que ele acabara de dizer fosse algo tão simples quanto comer ou beber vinho. Tal personagem que transformou a busca por poder e cultiva em seus instintos era um personagem único que Tianda tinha desde jovem. No entanto, Titã ainda balançou a cabeça. Mesmo que não haja ninguém na montanha Xinguang que seja seu par, ainda não é bom para você ofender o Rei Mago Dourado e até mesmo a Associação dos Magos assim. Tianda sorriu, esfregou a nuca e disse, então a irmã deveria vir comigo para dar uma olhada. Com o cristal do tempo, as pessoas na montanha Xinguang são apenas um bando de pessoas inúteis. Titã suspirou. Então com um flash, os dois desapareceram sem deixar vestígios. Impressões mágicas de nível divino. Os guerreiros podiam absorver a energia diabólica no Miracle World diretamente, realizando magia negra sem quaisquer reservas. Eles eram mais de 100 vezes mais fortes aqui do que quando estavam na Terra. Era como magos de nível divino, como o Senhor Celestial da aniquilação do mundo. Eram existências com as quais até o primeiro príncipe tinha problemas para lidar naquela época. Somente pessoas como Fan Xingjian, imunes à magia negra e com poderes exemplares, seriam capazes de enfrentá-los. Titã e Tiandão invadiram a montanha Xinguang e era como se tivessem entrado em um reino vazio de pessoas. Apenas disparando sua vontade marcial para encobrir os 5 sentidos das outras pessoas presentes, ninguém poderia descobri-los. Um breve momento depois, eles encontraram o quarto do astral ancestral. Tiandão abriu a porta com um chute e viu que o astral ancestral estava deitado na cama com os olhos bem fechados. O Lonestar Knit, a Stardust Fire e o Starbeast Hunter estavam ao lado do astral ancestor, olhando para ele com grande preocupação. Assim que Tiandão abriu a porta com um chute, o trio virou a cabeça ao mesmo tempo. O Starbeast Hunter berrou furiosamente, quem permitiu que vocês entrassem? No entanto, Tiandão não lhe deu atenção. Ele continuou a usar aquele sorriso tímido enquanto olhava para o astral ancestral que estava na cama. Tiandão disse um pouco envergonhado, ele está realmente ferido. Parece que o céu realmente está do meu lado. Então, como se não tivesse visto o Starbeast Hunter, o Lonestar Knit e Stardust Fire, ele caminhou em direção ao astral ancestral. O trio soltou bufadas frias e estava prestes a agir para parar Tiandão quando ele apareceu de repente ao lado do astral ancestral com um flash. Simultaneamente, os três sentiram uma dor intensa quando suas cabeças se abriram de repente. Eles caíram no chão, convulsionando incessantemente enquanto tentavam se regenerar. As minúsculas partículas no ar devem permanecer quietas, disse Tiandão calmamente. Ele então agarrou a cabeça do astral ancestral, e ondas de vórtice se estenderam de sua palma, abrangendo o astral ancestral. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.